Vitória do Ceará no Morumbi, São Paulo 0, Ceará 1. E agora sim vamos falar bastante do jogo e dessa derrota do São Paulo, Bruno Prado. Jogo ruim após a eliminação na Libertadores da América. Uma derrota que o torcedor sente bastante, a quarta derrota seguida do São Paulo na temporada, com um público baixíssimo, cerca ali de 12 mil torcedores, protestos contra a diretoria. Teve muito acontecimento nessa partida, antes do jogo, durante o jogo e depois da partida também, com as críticas nessa derrota, Bruno. É um São Paulo que não consegue reagir após a derrota e a eliminação também na Copa Libertadores da América. Bruno, boa noite. Boa noite, Guilherme. E a derrota merecidíssima. Foi uma atuação horrorosa do São Paulo e piorou muito depois que tomou o gol, né? Porque aí entra também a parte emocional, né? O time se perdeu completamente. Primeiro tempo foi um jogo chatíssimo, não aconteceu nada no primeiro tempo. Teve uma bola do Rodriguinho, desviou, foi na trave, mas já no final e foi consequência também de uma falta, porque o goleiro do Ceará saiu mal do gol. E depois, no segundo tempo, São Paulo voltou tentando fazer uma certa pressão, mas aí toma o gol do Ceará e o gol do Pedro Henrique, jogador do Corinthians, e a partir daí se perde completamente. Aí vai pro desespero total. Aí a gente vê também a falta de banco de reservas, né, com exceção do Lucas, que tá mais ou menos. Entra o Luca, que é um garoto talentoso, mas bem jovem. Aí vai Dineno, vai Mailton. No primeiro tempo já havia entrado o Sabino por causa de uma lesão do Rafael Tolói. E o São Paulo, no segundo tempo, piorou muito, que além da qualidade que não é das melhores, né? Aí entrou o emocional pesadíssimo, né? Acumula a eliminação da Libertadores com um gol sofrido em casa, estádio vazio, e o São Paulo acaba derrotado pelo Ceará. O Ceará, ótimo, abre 9 da zona de rebaixamento, vai garantindo sua permanência na Série A com tranquilidade, deve inclusive entrar para a Copa Sul-Americana. E o São Paulo, que, por incrível que pareça, né, sonha ainda com vaga na Libertadores, que São Paulo faz um péssimo início de campeonato, inclusive o Zubeldia cai por isso. Aí reage, o Lian falou durante o jogo, né? Aqueles primeiros jogos com o Crespo, né? Tirando a estreia com o Flamengo, uma sequência invicta, tira o São Paulo ali do buraco e coloca nessa posição, tá lá em sétimo, né? O Lian também falou isso, né, 15? Não sai do sétimo lugar, né? O Lian falou bastante. Hoje ele estava agitado. O São Paulo não sai do sétimo lugar. E às vezes até o sétimo lugar rende uma vaga. Provavelmente quem ficar em sétimo vai pegar uma pré-Libertadores, que aí tem duas hipóteses. Uma, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar a Libertadores. E a outra, o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Então, quem ficar em sétimo, muito provavelmente vai pegar uma vaga na pré-Libertadores. Então, o São Paulo ainda assim tem essa chance, mas o Fluminense está atrás e tem jogos a menos que o São Paulo. O Fluminense pode chegar e algum time pode chegar a reagir. O São Paulo tem que reagir o mais rápido possível, né? Porque nem esse eventual sétimo, talvez até o oitavo lugar sirva, né? Se acontecer essas duas coisas, Palmeiras ou Flamengo ganhando a Libertadores e o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, até o oitavo vai para pré. Mas nem isso dá para cravar, né? Que o Fluminense está embaixo. O Fluminense pode chegar no São Paulo, que tem 2 jogos a menos. O Bragantino está em queda. E o Grêmio, que vem décimo, é um time que está melhorando. Então o São Paulo tem que melhorar também. Senão até essa 7ª, 8ª posição pode ficar ameaçada. E o Bruno falou do Fluminense. O Fluminense tem 2 jogos a menos, né? 23 jogos do Fluminense contra 25 do São Paulo. Então a pontuação é próxima. Fluminense que agora tem Zubeldia. Exatamente. Venceu o clássico, né, com o Botafogo e está empolgado com o técnico novo, né? Sempre que tem técnico novo, a coisa começa a andar, né, meu caro Guilherme? Exatamente. E você, Daniel Lian, você que comentou bastante durante o jogo, estava como repórter, mas dando aqueles pitacos de sempre, né? Sempre importante. É um São Paulo que não reage bem à eliminação na Libertadores contra a LDU. Faz um jogo ruim, uma derrota, como o Bruno citou, justa, né? Um placar justo. Inclusive, até o erro de arbitragem no final foi corrigido pelo VAR, então não teve interferência na arbitragem no resultado. E com poucos torcedores, inclusive esse público de 12.314 torcedores, o menor público da gestão Júlio Casares. É um combo, assim, de tragédia, né, Daniel Lian? Resultado ruim, público ruim, protesto, atuação ruim, enfim, realmente um combo de tragédia, Daniel Lian.
É o descrédito total do torcedor do São Paulo com o que ele está vendo, né? Está assistindo o torcedor do São Paulo. Ele não vê perspectiva de melhora pela frente. A eliminação da Libertadores colocou aí uma pá de cal em relação às perspectivas do São Paulo para essa temporada de 2025. Se conseguir uma pré-Libertadores, já tá bom demais. E deu sorte que conseguiu essa gordura com o Hernan Crespo, logo que ele entrou. Teve a derrota com o Flamengo na estreia, não dava para ganhar mesmo. São Paulo não tem a capacidade, nem elenco para suportar ali a equipe do Flamengo, perdeu na estreia, mas depois o Crespo engatou ali uma série de vitórias no Campeonato Brasileiro que deu até aquela esperança, a falsa esperança ao torcedor de São Paulo. E isso ajudou até dar uma gordurinha para a equipe do São Paulo para não passar sufoco agora, porque senão o São Paulo estaria passando sufoco, porque o São Paulo vem perdendo de times que estão na zona do rebaixamento, como o Santos, ali próximos da zona do rebaixamento, né? O Santos, Ceará, enfim, equipes que estavam na parte baixa da tabela e acabaram vencendo o São Paulo. Em relação ao público, hoje tivemos aí esse protesto em frente ao estádio do Morumbi, protestando contra a diretoria de futebol, também contra o próprio presidente. O ônibus do São Paulo, que geralmente, né, até com propriedade, o São Paulo canta que o seu ônibus é a melhor chegada do Brasil, de uma delegação em um estádio, principalmente nos jogos de Libertadores, quando tem sinalizadores, aquela fumaça, fogos de artifício. Hoje o ônibus passou lotado, numa velocidade incrível e o distanciamento dos torcedores. E eu vou te fazer uma pergunta, não perca o seu raciocínio, mas eu sei que você tem divergências com o Flávio Prado e ele justamente fala sobre isso. Ele fala que o torcedor, ele ajuda o time só quando tá na fase boa e quando tá na fase ruim que precisa, não. Você concorda com o Flávio, discorda? Eu sei que você gosta bastante do Flávio, mas em alguns momentos pode discordar, como agora. O que você acha disso, Daniel? Eu discordo do Flávio Prado, até porque o São Paulo, quando estava mal, quem livrou realmente o São Paulo do rebaixamento recentemente foi o torcedor. Que a presença do torcedor acabou até dando uma empolgação, um gás a mais para a equipe, já que não estava bem dentro de campo, os jogadores tiravam um pouquinho a mais porque não tinham ali a capacidade técnica, mas ganhavam pelo menos ali na raça, no coração. Agora, em relação agora, nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo que vem batendo recordes de bilheteria, agora é ladeira abaixo, porque vai ficar nessa média aí de 10 mil jogando em casa. Deve ter um bom público contra o Palmeiras, o clássico é no próximo domingo, porque aí é inevitável, né? Você tem que ir até tentar prejudicar a possibilidade de título do rival. Então o torcedor vai tentar resgatar aí alguma esperança. E só para dizer, hein, o Palmeiras é franco favorito, mesmo jogando no Morumbi contra o São Paulo. Tá aí a declaração do Daniel Lian. Bruno Prado, agora a pergunta que muitos torcedores estão fazendo por aqui é a seguinte: se o São Paulo terá força de reação, porque o momento de fato é ruim, é conturbado, tem essas críticas, tem a pressão da torcida, tem os protestos, tem o Morumbi vazio. E você sempre fala aqui, né, Bruno, que o São Paulo ele não tem um dos melhores times do Brasil, longe disso, até pela questão financeira, é um time bem limitado na questão de poder, né, de aquisição. Então, quando ele se sobressai contra os adversários, é muito aí na competitividade, naquela disposição, né, na aplicação tática, enfim. Só que quando o time ele tá mal psicologicamente, esses outros fatores não são desempenhados da melhor forma. E isso pode ser uma preocupação para o São Paulo, né, Bruno? Sim, sem dúvida. É um time mais de briga, de raça, de superação do que um time técnico. E quando o emocional tá lá embaixo, o São Paulo, nesse momento, o lado emocional tá bem abalado pela eliminação na Libertadores, aí fica difícil, porque esse time precisa de brigar, de superar, tá na máxima intensidade ali para competir. E não só contra os times que são melhores que ele, como é o caso do Palmeiras, que é adversário no domingo. Também contra times como o Ceará, que tecnicamente o Ceará é inferior ao São Paulo. Ele tem um elenco mais modesto, tem menos dinheiro que o São Paulo, apesar dos problemas financeiros que tem o São Paulo. Mas o São Paulo, para realmente se impor contra o Ceará e mostrar que é melhor, ele precisa estar no máximo. Se ele não estiver no máximo, ele não é tão diferente do Ceará.
Se ele não tiver na pegada máxima, o São Paulo vai mostrar que é melhor que o Ceará se ele estiver jogando o que pode. E para jogar o que pode tem que estar na concentração máxima, numa intensidade perto do melhor que pode. Se não tiver assim, aí fica um jogo igual. O Ceará, a diferença técnica existe, mas ela não é gigantesca. Ela não é uma diferença a ponto, o São Paulo pode jogar mais ou menos que vai ganhar do Ceará. Não vai. Se ele jogar o máximo que pode, provavelmente ele ganha do Ceará no Morumbi. Se os dois estiverem no melhor. Mas se o São Paulo tiver mais ou menos, fica igual. Não é uma diferença gritante, não, entre o São Paulo e o Ceará na parte técnica. Há uma diferença, mas ela não é absurda a ponto do São Paulo jogar mais ou menos e ganhar mesmo assim. E o São Paulo, nesse momento, não está conseguindo jogar o máximo que pode. Que para jogar o máximo que pode, esse time tem que estar muito ligado, muito focado, brigando, dividindo. E nesse momento, até pelo lado emocional, é um time que está desequilibrado. Quando tomou o gol, já não fazia grande partida, né? Bem longe disso. Mas quando tomou o gol, desabou de vez. E aconteceu isso contra a LDU também na quinta-feira. Já estava difícil, 2-0 lá de Quito. Aí tinha a empolgação. Se fizer um gol no Morumbi, o ambiente vai ser do São Paulo, vai para cima, vai tentar o segundo gol para levar para os pênaltis. Quando tomou o gol, acabou. Aí desabou, né? Aí no segundo tempo não teve nada. Segundo tempo foi um amistosão. Acabou no gol da LDU. Então o São Paulo tem que recuperar o mais rápido possível essa questão de confiança emocional, de recuperar a pegada, a intensidade. Se não jogar no máximo que pode, São Paulo ele corre risco contra qualquer time no campeonato. Daniel Lian, antes do jogo, o presidente Júlio Casares, publicou uma nota oficial nas redes sociais. Até vou ler aqui novamente para a audiência rotativa da Jovem Pan, já a palavra do técnico Hernan Crespo e também os jogadores na zona mista com o Giovanni Chacon. Assim que a coletiva começar, nós vamos registrar ao vivo e também a palavra dos jogadores. Então, aqui o Júlio Casares, presidente do São Paulo, disse o seguinte, abre aspas: caros torcedores, primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação ou mesmo uma derrota em qualquer situação causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o clube. Ele diz mais um seguinte: neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes dessa caminhada vital para o futuro do São Paulo. Nosso time seguirá competindo com toda nossa força, mas sabemos de todas as dificuldades. Por isso, todas as manifestações neste momento são válidas e importantes, desde que, com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples. Aí ele conclui dizendo o seguinte: além disso, futebol é momento e é claro que o torcedor está chateado com a eliminação. Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos. Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há certeza que do outro lado dessa travessia, o São Paulo sairá mais forte. Palavra do presidente Júlio Casares nas redes sociais. Antes disso, quero conversar com o Giovanni Chacon, que vai trazer pra gente mais informações lá da Zona Mista, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Fala, Chacon. Se quiser comentar também essa nota do Casares, fique à vontade, Chacon. Não, eu acho que vale, né? A gente falou no nosso pré-jogo, mas é bom... Pré-jogo não, no Papo do Setorista, né? Hoje mais cedo. E é bom a gente falar hoje por aqui. Mais uma vez, a gente fala, essa nota são palavras vazias que são colocadas no mesmo texto, na minha visão. Porque tudo aquilo já foi prometido diversas vezes e não cumprido, né? E não me parece que houve uma busca a ser cumprido, pelo menos até agora não. Até agora não teve essa busca. Não teve uma busca por um acerto financeiro, por exemplo, do São Paulo, sinceramente. Ou alguém pensa dessa forma.
Porque a dívida do São Paulo basicamente dobrou, está chegando na casa de 1 bilhão. Então, tudo isso tem que ser considerado. A gente está aqui na zona mista, esperando os jogadores que vão passar, vamos ver quem é que vai parar para falar, né? Quem que a assessoria do São Paulo vai indicar para que fale com a imprensa. Daqui a pouquinho também a coletiva do técnico Hernan Crespo. Na hora a gente já vai para lá também para participar e trazer a palavra do treinador argentino por aqui. Mas sobre o post do Casares, para mim são palavras vazias que são colocadas numa publicação que não é permitido nem a contradição, nem o contraponto, nem que o torcedor manifeste o seu pensamento. Tem um pensamento, é bem uma nota, né? Uma nota oficial do Casares, porque não tem contraponto, não tem crítica e já é um padrão, todos os posts, né? Não permitem que o torcedor questione, que o torcedor coloque a sua visão, né? Então tudo isso já não é de hoje, né? É um presidente que não aceita críticas, né? A gente está esperando, seria bom, né, se mais vezes ele aparecesse para falar e responder perguntas, né? Porque até mesmo nas coletivas de apresentação de jogadores ele dá uma declaração e vai embora. E aí perguntem ao jogador sobre a vida dele e tudo mais, mas explicações ao torcedor são paulino não são dadas há muito tempo. Quais são as entrevistas coletivas dadas pelo presidente Júlio Casares? Uma das promessas era de transparência a ponto de ter uma live com o presidente, né? A princípio semanal, depois mensal, e ela aconteceu uma vez na virada do ano de 2022 para 2023, uma vez aconteceu e nunca mais. Nunca mais. Nunca mais teve respostas, nunca mais teve perguntas numa coletiva para o presidente e ele respondendo só em alguns determinados momentos, como por exemplo a final da Copa São Paulo de Futebol Juniores, acho que foi a última, uma das últimas, né? Isso e também, para não ser injusto, também quando teve renovação de um dos patrocinadores até o centenário, 2030 já tem garantido ali um dos patrocinadores e aí o presidente deu uma entrevista coletiva aqui. Foram as únicas 2 vezes que eu me recordo de uma entrevista coletiva com respostas dadas pelo presidente Júlio Casares nessa temporada 2025, né? Nesse ano. Estamos em final de setembro, quase outubro, quase 10 meses do ano e 2 coletivas. Mas por que se cobra tanto que apareça Júlio Casares e que ele seja colocado para responder perguntas? Olha, ele é presidente do São Paulo Futebol Clube, ele não é um cidadão sem exposição, ele tem ali uma exposição pública sim, então ele representa um clube 3 vezes campeão mundial, ele tem que dar explicações, ele tem que dar respostas, então o não aparecimento dele, para mim, tem que ser destacado frequentemente. O Chacon, só uma pergunta, o Lian quer falar também. Já sabe se algum jogador vai falar? Já sabe qual seria esse jogador ou ainda não? Não, ainda não. Perfeito. Então, assim que possível, o Chacon volta com mais informações, com a palavra de algum jogador, se assim acontecer. E, claro, também vamos ouvir, registrar o técnico Hernan Crespo. Daniel Lian, seguindo nesse assunto do presidente Júlio Casares, é um ano... o ano que vem, né, no caso, ano eleitoral do São Paulo, tem eleição, e assim, muito se fala que tem um racha na atual diretoria. Você que conhece também esses bastidores do São Paulo, pode falar mais pra gente se tiver alguma informação, e também o que você achou dessa, como o Chacon falou, não foi nem ali foi uma nota oficial, né? Ele publicou e não tem comentários, nada, né? Ele fechou ali os comentários, você só lê, não pode comentar, né? Com certeza os torcedores queriam comentar bastante nessa publicação. Alguma resposta, alguma satisfação o presidente tem que dar para a torcida, para a comunidade são paulina, né? E foi através aí dessa nota. Agora, se você citou aí esse caso, né? Que há um racha entre o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte. Como é que pode, então, a coisa dar certo se o presidente não se dá com o diretor de futebol e vice-versa? Não tem como dar certo. Ou seja, alguma atitude o presidente vai ter que tomar, porque a coisa precisa andar e não está andando dentro do São Paulo. Você falou sobre o aspecto político. O São Paulo tem já aí uma briga de foice para a eleição presidencial do próximo ano. Qual é o cenário hoje para a eleição presidencial?
Tem o Márcio Carlomagno, que é o secretário ali, é o homem forte ali, é o braço direito do presidente Júlio Casares. Tem também a própria Mara Casares, que foi a conselheira mais votada na última eleição. É um nome que também surge. Tem outros nomes que também estão aí colocados nesse cenário, que é o nome do Carlos Belmonte, diretor de futebol, o nome do Outen Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e aí alguns nomes que vão por fora, como do Vinícius Pinotti e também do Adilson Martins. Esses são empresários e aí são alguns nomes que acabam correndo por fora nesse cenário. Agora, tem um aspecto que vai ser decisivo para essa eleição do ano que vem. Porque o próximo presidente, ele tem tudo para ser o presidente do centenário do São Paulo Futebol Clube. Por isso, essa guerra de foice para chegar no cargo na eleição de 2026, porque aí o próximo presidente, se fizer o mínimo, só o mínimo, ele já consegue ser o presidente no centenário do clube, já que o conselho, muitas vezes, acaba abraçando o presidente, até o caso hoje do presidente Júlio Casares. Tem esse problema em relação à dívida do clube, também essa própria possibilidade dessa venda de Cotia. Hoje, essa venda está realmente no telhado, né? Como diria na gíria popular, porque a oposição está construindo. A oposição de São Paulo é muito fraca, mas pode até ser a fiel da balança na eleição do ano que vem. Até de se alinhar, não descartaria o alinhamento de parte da oposição com algum candidato que tem ideias semelhantes ali com o pessoal da oposição. A oposição de São Paulo não tem força para lançar um candidato. Então esse é o aspecto, o cenário nesse momento político no São Paulo. Isso acaba gerando turbulência, também afeta aí esse problema aí dentro de campo. Por mais que tente se blindar o CT, acaba realmente afetando. Então são essas as possibilidades aí nesse cenário político do São Paulo para o próximo ano. É uma disputa ali que tem grupos fortes, tem o grupo Participação, que é do presidente Júlio Casares, tem o grupo Legião, que é do Carlos Belmonte, tem o Movimento São Paulo, que é do Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, que é muito forte no social. O social tem uma influência muito importante na eleição de São Paulo, já que o sócio-torcedor não apita nada. Então, o que vale mesmo é quem está ali na parte social, no clube social do São Paulo, e que decide os rumos do futebol. Então, é todo esse cenário, um cenário muito difícil, e já estão pensando na eleição de 2026, viu, Guilherme? Bruno Prado, tivemos recentemente um episódio também que o Lian pode até me ajudar a lembrar. Tivemos um episódio que, após um jogo, um assessor publicou sem querer num grupo de imprensa que faria algo para queimar o Belmonte. Não teve isso, Lian? Um assessor que publicou sem querer uma... Sim, foi no grupo de jornalistas de imprensa ali que eles disparam as notícias de imprensa do São Paulo. Um assessor acabou divulgando, né, sem querer, uma informação, não sei se sem querer ou propositalmente, disseram que foi sem querer, foi apenas uma brincadeira. Isso pegou mal, não foi bem digerido pelo Carlos Belmonte. Que ia queimar o Belmonte, né? Exatamente. A frase era alguma coisa de jogador, né? Uma informação que trazia ali uma parte negativa em relação ao diretor. Eu acho que foi na época da venda do Henrique, né? Acho que foi exatamente. Isso, né? Só que aí foi printada a informação e aí pegou mal, né? Aí o que já estava ruim entre Carlos Belmonte e Júlio Casares, a coisa foi ainda agravada, né? Porque você imagina, acho que foi o diretor de comunicação, se não me engano, que acabou soltando isso no grupo de jornalistas. Só que não deu tempo de tirar rapidamente, printaram e aí vazou, né? Pois é, ainda teve isso, né? Tava escrito o seguinte na mensagem: vou vazar que o Boca tentou emprestar o Henrique de graça e o Casares vetou. Essa era a mensagem que foi vazada aí. É exatamente isso. Vou vazar que o Boca, se referindo ao Belmonte, tentou emprestar o Henrique de graça e o Casares vetou. Essa mensagem foi apagada rapidamente
E o Boca não é o Boca Juniors, né? O Boca é um apelido pejorativo do diretor de futebol Carlos Belmonte. Então teve esse momento aí, enfim, dessa troca de farpas, né? Claro, de forma uma guerra fria, né? Digamos assim, né? Uma troca de indiretas, mas depois, digamos assim, foi contornada, mas é política, né? É a política pegando fogo. E para você, Bruno Prado, esse momento do São Paulo também fora de campo, porque dentro de campo sabemos dos problemas, agora fora de campo a situação parece que vai piorando a cada dia. Com a proximidade da eleição, ainda está longe, mas as pessoas já vão se organizando, né? A política é assim, não só a política convencional, né, do Brasil, né, enfim, do município, da cidade, enfim, do estado, mas a política também nos clubes é assim. Então, com um ano já tem essa movimentação e no São Paulo está acontecendo isso claramente. Sim, muito, né? Porque eleição ano que vem, né? Tem uma frase que é muito real, né, da política tradicional, que é uma eleição começa no dia que acaba a anterior, né? Acaba uma eleição, já começa outra, né? Começam ali articulações, aí quando vai aproximando isso aumenta, né? Que quando acaba uma eleição, seja para presidente de um clube ou para presidente da república, governador, prefeito, já começa, e na próxima? Quem vai estar? O que ganhou aqui pode disputar a reeleição? Se não pode, quem vai ser? Do outro lado, quem vem na oposição? Quais são os nomes? Aí, durante o período entre uma eleição e outra, acontecem as articulações e às vezes candidaturas caem antes de serem registradas, né? Tem vários nomes, aí tem nomes que não se conseguem viabilizar uma candidatura, não tem força política, enfim, e vão caindo, né? E às vezes sobra só um, né? Tem eleição com candidato único, mas que lá atrás não era só um candidato. Aqui foram ver, não vai dar, o cara vai ganhar e às vezes fica candidato único. O Lian conhece muito bem a política do São Paulo, ele explicou aqui, a oposição não tem força para lançar um candidato competitivo, mas numa disputa entre dois nomes da situação, a oposição pode ser decisiva, né? E nesse momento o cenário mais que aparece aí é o Carlos Belmonte, diretor de futebol, tentando viabilizar uma candidatura, mas que não deve ser a candidatura apoiada pelo presidente do clube atual, Júlio Casares, que deve lançar um candidato. E o Lian citou aqui o Márcio Carlo Magno, a Mara Casares, que é ex-esposa do Júlio. E então, se o Belmonte entender que ele pode ser competitivo, pode ter uma disputa entre dois candidatos da situação. Quando o Casares ganhou, ele disputou com o Roberto Natel, que também era da situação. O Roberto Natel era vice do Leco e rompeu com o Leco também, né, no meio do caminho. Foram eleitos juntos, depois romperam, e o Casares era do mesmo grupo político. O Casares participa da gestão do São Paulo desde o Juvenal, participou da gestão do Juvenal, do Aidar, do Leco. Então é o mesmo grupo político que está no poder e pode ter a disputa entre dois candidatos do mesmo grupo.